Vamos falar um pouquinho sobre tempestade? Olha, eu sei que todos nós nessa vida, nós passamos por momentos difíceis. Eu acredito que se fosse para chamar alguém aqui, talvez pudesse vir alguém com 10 anos abaixo, e ainda assim, existem pessoas que com essa idade já passaram por momentos turbulentos na vida, infelizmente. E em se tratando desses momentos difíceis, a palavra de Deus nos ensina como enfrentá-los. E o nosso maior exemplo, como sempre, você pode dizer com alegria, o meu maior exemplo, sempre será Jesus. Amém. Que Ele sempre seja o seu maior exemplo. Antes de darmos início, eu quero celebrar a Deus, porque hoje é noite de celebração, noite de ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a Santa Ceia, agradecermos a Deus. Sabe, irmãos, e como eu sou grata a Deus e muito feliz em ver cada rosto nesse lugar, cada ceia. Como é bom saber que nós estamos juntos, que o Senhor nos dá esse privilégio. Quantos, infelizmente, hoje não podem estar em um momento como esse? Mas você pode dizer, mas eu estou aqui. Graças a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, tem um texto muito precioso, muito confortante para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Convido você a abrir a sua Bíblia. A palavra de Deus diz no verso 23. Jesus, ele entrou no barco e os seus discípulos os seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava o quê, irmãos? Estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo, Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordá-lo, dizendo, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu os ventos e o mar. E tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui é um texto bastante conhecido, mas esse foi o momento onde Jesus ele estava tranquilo em um lugar onde o ministério de Jesus estava muito bem sucedido, estava numa fase extraordinária, um crescimento estrondoso, onde os discípulos já estavam sendo treinados, ensinados por Jesus. E Jesus, nesse momento, ele convida os discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado. É tanto que em um outro texto diz que outros barcos também seguiram a Jesus, porque era um tempo onde Jesus não conseguia mais ficar sozinho. Então, aonde ele estava, a multidão queria estar junto, existia um assédio, no bom sentido, muito grande com a pessoa de Jesus. E Jesus, ele tinha muitos afazeres, principalmente nesse tempo, porque pessoas estavam sendo curadas. Se você vê um pouquinho antes, a palavra de Deus diz no verso 16 que ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E Jesus apenas com a palavra expulsou os espíritos, curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías, que ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E em seguida vem um outro texto que Jesus põe à prova aqueles que o querem seguir. E aqui continua Mateus escrevendo, ele cita também esse texto, onde Jesus convida os discípulos para atravessarem o mar. E nesse dia, enquanto eles estavam na margem, tudo aparentava estar muito tranquilo, o mar parecia estar favorável. E quando nós sabemos que Jesus, ele já sabia o que iria acontecer, e Jesus também sabia o motivo pelo qual ele ia para o outro lado do mar, ele precisava fazer aquela travessia. Os discípulos, eles não conheciam o que realmente eles iam fazer, mas Jesus, como já sabia, Jesus estava tranquilo em todo o tempo. E quando
eu quero chamar a atenção de vocês que quando eles se levantaram, que a tempestade começa, de modo que a Bíblia diz que as ondas estavam tão fortes ao ponto de cobrir o mar. A Bíblia diz que nesse exato momento Jesus ele se encontrava descansando, porque eu acredito que qualquer oportunidade que Jesus tinha, ministerialmente falando, devia ser uma vida muito cansativa, porque ele era homem, era Deus, mas também era homem, tinha cansaço, tinha sede, tinha suas necessidades, e ele estava dormindo. E os discípulos, nesse momento, eles ficaram apavorados, chamando Jesus. No verso 26 diz, e Jesus então perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Uma pequena fé não é a ausência de fé. Amém? A Bíblia diz que nós, ao aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, cada um de nós recebemos uma medida de fé. Então, quando ela está pequena, não é a ausência de fé. Mas quando Jesus se refere aos discípulos dessa forma, é porque é uma fé que se deixa dominar pelo medo diante das circunstâncias. Não tem a convicção suficiente, porque o que sabe não é o suficiente para se assegurar de que as coisas irão bem, independente que estejam tudo, muitas das vezes, organizado, ou independente que você esteja em meio a uma tempestade, dependendo do nível da sua fé. E aqui Jesus ele faz esse destaque nesse momento com os discípulos. Você pode observar que um pouquinho antes, aqui logo depois, você vê que Jesus ele repreende os ventos. Mas antes disso, eu quero só trazer uma imagem para cá. Imagine que nesse momento da tempestade, pode colocar, por favor, a primeira, por favor. Essa imagem que ficou tão bonita, mas aqui era um momento terrível, onde estava tendo uma tempestade, os discípulos estavam assustados. Aqui você pode ver que era um momento no qual Jesus estava mandando que o vento se aquietasse. Mas antes de Jesus ter esse comportamento, antes de Jesus repreender os ventos, antes de Jesus repreender toda a tempestade, Jesus ele expressa um cuidado especial, um cuidado com os discípulos. E imagine em um momento no qual os discípulos estavam com medo, estavam assustados, onde tinha muito vento, onde as águas estavam batendo no barco, onde eles estavam sem entender porque, embora houvesse uma tempestade nesse momento, Jesus estava dormindo. Mas quando Jesus acorda, Jesus não acordou de imediato e repreendeu a tempestade. Você observou isso no texto? Jesus, quando ele acorda, ele corrige os discípulos. Ele diz, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E depois Jesus vai repreender os ventos, a tempestade. Mas quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre esse texto, a gente percebe o cuidado de Jesus em ensinar. Jesus, na verdade, ele pregou, mas ele ensinou muito. E nesse momento, ele também não perdeu a oportunidade de ensinar aos seus discípulos que aquele era um momento no qual eles já poderiam exercer fé sobre aquela tempestade, sobre aquele momento onde eles estavam assustados. E aí Jesus corrige eles, Jesus chama a atenção deles. A primeira coisa que Jesus não fez em um momento como esse, e também nem ao menos daria tempo, mas a gente percebe que é o que muitas pessoas, irmãos, diante das tempestades, infelizmente, ao invés de exercerem fé, ao invés de olharem para as circunstâncias e crendo, declararem em nome de Jesus a palavra de Deus sobre qualquer situação, ao invés disso, algumas pessoas, elas começam a se comportar da seguinte forma. Aqui foi o que Jesus não fez, mas que infelizmente muitos fazem. Jesus, ele não achou
que os seus discípulos estavam em pecado, abrindo as portas para a tempestade. Então, muitas pessoas, às vezes, irmãos, estão na igreja, têm um conhecimento da palavra de Deus, eu não sei qual a profundidade, a largura, a extensão do conhecimento que essa pessoa tem. Mas quando se levantam dificuldades, muitas das vezes é uma das primeiras perguntas que essa pessoa faz. Se for um lá, pergunta logo quem dentro daquela casa está em pecado. Já começa a procurar o que possa haver de errado. Jesus não fez isso com os discípulos, não. Ele simplesmente corrigiu-os, dizendo que a fé deles estava pequena. Mas em nenhum momento Jesus acusou alguns dos discípulos de estarem em pecado e aquela tempestade ser consequência de alguém estar em pecado dentro daquele barco. Um segundo ponto, ele não reuniu os discípulos e disse: um de vocês pecou. Ele não fez a pergunta: de quem é a culpa? O segundo ponto é: qual de vocês é responsável por essa tempestade? Jesus não fez isso. E esses são dois pontos que eu quero destacar, que quando as coisas não estão fáceis, às vezes as pessoas elas querem procurar nelas o que está errado. Mas esquecem que o primeiro momento no qual você se encontra em dificuldades, onde você não sabe o que fazer, é observar a sua fé. E por isso, ao invés de avaliar a sua vida e ver que está tudo bem, não, começa a se observar e a se perguntar o que está errado na sua vida, na sua casa. E por isso as tempestades demoram mais, as tempestades virão com mais frequência, porque é alguém que, em relação à sua fé, não está tendo uma dedicação devida. Uma outra coisa que Jesus não fez, ele não achou que essa tempestade era uma dádiva de Deus. Então, enquanto uns acham que a tempestade é porque pode haver alguém, às vezes tem pessoas que acontece algo, existe uma situação estranha que acontece e diz logo, alguém nesse ambiente está em pecado. Alguém precisa ser culpado pela tempestade. Esse é um dos primeiros comportamentos que algumas pessoas têm. O segundo, Jesus também, ele não achou que essa tempestade era uma dádiva de Deus. Para quê? Para lhes ensinar uma lição e lhes ensinar a ter paciência. Também não era. Existem tempestades que elas acontecem na nossa vida que não é uma dádiva de Deus. Elas acontecem. Amém? Tem gente que diz, mas Deus, presta atenção, irmãos. Tem gente que fala da seguinte forma, Deus está me provando. Deus está testando a minha fé. Não é bem assim. Existem coisas que acontecem que Deus não tem nada a ver com isso. Uma outra coisa, Jesus também não disse, Deus trabalha de maneira misteriosa, então é mistério. Nós não sabemos o que está acontecendo aqui, mas Deus sabe, então deixa Deus trabalhar, aguenta firme. Não, Jesus também não disse isso. Amém? E Jesus, ele de imediato, ele levantou-se, repreendeu o vento e disse para o mar, calma-te e emudece. Ele, nesse momento, ele não procurou quem é o culpado aqui. Não, ele não culpou Deus. Também não. E você percebe que nesse texto ele também não cita o diabo. Não, ele acalma a tempestade. Às vezes existem pessoas em níveis de espiritualidade que buscar um pouco mais de sabedoria para saber administrar esse nível de espiritualidade vai ser fundamental para a sua vida. Tem gente que tudo é Satanás. Tudo bem, eu entendo perfeitamente. Satanás não presta mesmo. E ele não é nosso amigo, nunca foi e nunca será. Mas, por falta de conhecimento... Irmãos, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir
E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Se não estivermos ouvindo e estudando a palavra de Deus, existirão momentos, principalmente em meio às tempestades, que nós estaremos sempre atribuindo mais poder ao diabo. Enaltecendo o diabo, quando muitas vezes nem ao menos é necessário lembrar daquela coisa. Furou um pneu, isso é coisa do diabo. Às vezes é porque o seu pneu já precisa trocar faz tempo. Eu espero que me entendam, tá? Às vezes é porque tinha um prego, mas foi o diabo que colocou o prego. Muitas vezes não foi. Desculpa. Muitas vezes não foi, irmãos. Acontece, existem situações que acontecem, mas também não isentamos o diabo disso. Mas, nesse caso, a gente vai ver no final que sim, o diabo ele tinha relação com esse momento, porque ele não queria que Jesus chegasse do outro lado. Mas aqui eu quis destacar alguns comportamentos que nós precisamos. O que Jesus fez, o que Jesus não fez, o que Jesus fez para nos trazer a lição de que, se fosse Deus que tivesse enviado a tempestade, então Jesus estaria repreendendo a vontade de Deus. Não é verdade? Porque tem gente que diz assim, não, mas o que eu estou vivendo agora é mistério, é vontade de Deus, é uma dádiva de Deus para me ensinar a ter paciência. Se é Deus, me ajude a entender como é que você vai repreender algo que é o próprio Deus que está fazendo com você. Um momento de reflexão. Como você pode repreender algo se é Deus que está fazendo com você? Então, pela fé, irmãos, através do conhecimento, nós conseguiremos entender que existirão situações que você precisa reagir. Mas não reagir de maneira que ou existe alguém culpado, ou é o diabo que está fazendo, ou é Deus que está fazendo. Não, levante sua mão, acalme a tempestade, repreenda os ventos, repreenda o que esteja acontecendo pela fé, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Atos 10, 38. Nós temos um texto aqui, em Atos, capítulo 10, verso 38, que nos diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus, ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Amém? Deus sempre esteve com Jesus. E com cada um de nós, a igreja do Senhor sobre a face da terra nunca será diferente. Do mesmo jeito que Deus esteve com Jesus, todo o tempo que Jesus esteve na terra, principalmente no período onde ele estava exercendo o seu ministério, com cada um de nós, irmãos, não é diferente. Ele está conosco. Ele é a nossa companhia. Ele nunca nos deixará sozinhos. Amém? A tempestade, nesse dia, estava com força total. A palavra diz que Jesus estava dormindo. Imagine você em um barco, onde você está com o Filho de Deus dentro daquele barco, mas no momento de uma tempestade, é aquele momento onde ele está dormindo. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Trazendo para a nossa vida hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Se você já passou por momentos que você sentiu que seu barco estava afundando, eu acredito que muitos de nós já passamos por situações assim. Não é verdade? Que nós tivemos a impressão que Jesus, em algum momento, ele estava dormindo. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos e nada aconteceu. Mas, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos dá a certeza de que no nosso barco nós nunca estaremos sozinhos. Essa é a certeza que a palavra de Deus, através desse texto, nos traz. Jesus, ele não dorme porque ele é um Deus.
Esse já é um dos primeiros pontos nos quais nós devemos nos assegurar que em todo momento aquele que intercede por nós está olhando para nós, pronto para nos ajudar em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento. Alguém de repente aqui já deve ter orado e teve a impressão de não ser ouvido. Orou, clamou ao Senhor, passou muito tempo em oração, mas mesmo assim não se arrepiou, não sentiu nada, não chorou, nada aconteceu. Sabia que se isso já aconteceu com algum ou alguém de nós aqui nesse lugar, isso acontece com todo mundo. Às vezes você ora e você tem aquela impressão de que a oração não passou do teto. Às vezes você está passando por situações onde você começa a ter um período de oração e você tem aquela impressão de que as coisas continuam do mesmo jeito. Mas, irmãos, existem situações nas nossas vidas que todas as vezes que nós enfrentarmos essas situações, ela vai nos capacitar para lidarmos melhor com a próxima. Então, cada situação, lembre-se, não é para te provar, para te tornar, Deus está fazendo isso para te tornar mais forte. Mas claro que toda e qualquer situação que nós, como filho de Deus, passarmos, nós chegaremos do outro lugar mais fortes. Nós chegaremos do outro lado muito melhores. Nós chegaremos do outro lado cheio de força, de alegria, dizendo, eu consegui. E com certeza algo poderoso nós recebemos da parte de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus, através desse texto, nos ensina que vai ter momentos que nós vamos ter a impressão que Jesus está dormindo. Mas isso não é verdade. Mas ainda assim, irmãos, ele nos deu fé, nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. E nada, absolutamente nada, nos causará dano algum. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Quantos irmãos estão deixando a sua alegria para trás? Quantos estão vivendo uma vida cristã desanimados? Estão vivendo uma vida cristã atribulados? Quantos não estão aparentando estar vivendo uma tempestade? Porque a tempestade ficou em casa. A tempestade está em um determinado lugar. Mas quantos estão carregando uma tempestade aqui dentro? E essa é a pior. Essa é a silenciosa. Essa é a destrutiva. Essa é aquela que tem a capacidade de muitas vezes roubar o que nós temos de mais precioso nas nossas vidas, que é a nossa fé. Quantos estão que não se aguentam? Quantos que não conseguem reagir diante da tempestade que está dentro? Mas a palavra de Deus nos dá força, capacidade para as tempestades, fora e dentro, em Deus, irmãos. Termos a capacidade de passarmos por qualquer situação e sairmos do outro lado como navegadores que sempre passarão por toda e qualquer tempestade. Em nome de Jesus. Às vezes, quando ela está começando, nós começamos a olhar de um jeito. Assim como no momento da tempestade, quando eles chegaram no meio do mar, no lugar mais fundo, ali as coisas se agravaram. E às vezes, nesse momento, aonde nós corremos o risco, irmãos, de perder o equilíbrio, de não sabermos mais que direção tomarmos. Mas não se esqueça que você tem o Senhor. Não se deixe levar por situações que são enganosas. Não se deixe levar por situações que são dolorosas. Não se deixe levar por situações que muitas vezes vêm para nos derrubar, que vêm tentando nos destruir. Mas lembre-se de uma coisa, que aquele que está no nosso barco, embora pareça que muitas vezes não estamos sendo ouvidos, só pareça, mas ele está atento às nossas orações. Em nome de Jesus, irmãos, lembre-se de uma coisa, aqueles que navegam com Cristo, não existe tempestade capaz de nos derrotar.
Em nome de Jesus. Eu convido a Igreja de Cristo nessa noite, nesse dia de celebração, que estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor, a viver pela fé. Irmãos, a se encherem da palavra de Deus. Meu Deus, às vezes eu tenho a sensação que eu estou falando isso aqui e que algumas pessoas decidem viver a si mesmo. Não, o que eu sei já é o suficiente. Não, o que eu ouço na igreja já é o suficiente. Mas sabe que Deus preparou para nós esse lugar e essa noite para nos dizer que nós precisamos aprender mais do Senhor. Nós precisamos saber como passarmos, começarmos, estarmos no meio e finalizarmos uma tempestade, baseados em Romanos 8:37, que diz que nele nós somos mais do que vencedores. É nele. Irmãos, não é na nossa própria capacidade. Eu convido você, irmãos, a admitir para você mesma. Se você tem necessidades, admita para você mesma. Eu preciso de ajuda. Eu preciso me ajudar. Eu preciso fazer algo por mim. Quantos estão esquecendo de si mesmo em prol de outros? Mas antes de cuidarmos de outros, lembre-se, precisamos estar preparados, cuidarmos de nós mesmos para termos força, para levar alguém, para carregar alguém, para guiar alguém, para ajudar alguém. Quantos muitas vezes estão na igreja calados, mas vivendo tempestades que nós não sabemos, nós não fazemos ideia, e que muitas vezes, irmãos, nós nunca saberemos. Sim, muitas vezes nunca saberemos de pessoas que vivem situações ruins. E está tudo bem. Essa é uma decisão individual de cada um de nós. Mas eu convido você a decidir, Senhor, se eu vivo essa tempestade dentro de mim, eu decido a partir de hoje procurar fazer o que quer que seja para que eu me ajude, para que eu não afunde junto com essa dor. Amém, irmãos? Porque a tempestade fora, às vezes existe alguém que vê e estende a mão. E a tempestade dentro, se alguém não fala, a probabilidade é, na medida que o tempo passa, as coisas se agravarem. Mas você pode dizer com alegria, eu tenho o Espírito Santo que me ajuda em tudo o que eu preciso. Quando passamos por situações que não são as melhores, que não foram as nossas escolhas, que não é o que gostaríamos, existe algo que acontece conosco. Nós somos forjados. Ser forjado é aquele que não quebra facilmente. Mas isso é passarmos pelas tempestades com fé e alegria, irmãos. Sabe que muitas vezes as tempestades, elas não são fáceis. Nós passamos por elas com lágrimas, com dor, com solidão. Porque nas tempestades, muitas vezes, os melhores amigos não estarão perto. Nas tempestades, muitas vezes, estamos sozinhos. Ou um ou outro aparece em misericórdia. Mas lembre-se de uma coisa, as tempestades, se passarmos preparados, seremos forjados e não quebraremos tão facilmente, não. Por quê, irmãos? Quando Jesus decide convidar os discípulos e chamá-los para uma outra margem, Jesus tinha um propósito. Eu quero dizer uma coisa para vocês, sempre do outro lado da tempestade existe algo espetacular te esperando. Por isso que em Cristo vale a pena passarmos por toda e qualquer tempestade, dizendo, vou passando pela prova, vou passando pela tempestade, dando glória a Deus. Porque ao chegarmos do outro lado, irmãos,
Quando Jesus chega do outro lado, aqui nós vamos ver do porquê que o Filho de Deus enfrentou uma tempestade com os seus discípulos. Algo precioso, algo valioso estava do outro lado. Então, toda e qualquer situação, lembre-se, você está ficando mais forte. Você não nasceu pronto, mas na medida em que passarmos por situações, irmãos, nós nos tornaremos fortes, nós nos tornaremos resistentes. E o diabo não terá poder para destruir as nossas vidas. Sabe por que o diabo, muitas vezes, ele vai tentar matar você no meio da tempestade? Porque ele sabe o que te aguarda do outro lado. Eita, glória! Do outro lado tem algo muito melhor. Por isso, irmão, passar pela prova dando glória a Deus faz parte da vida do cristão. A segunda imagem, minha filha. Aqui, o Filho de Deus esse foi o motivo pelo qual ele atravessou uma tempestade. Às vezes tem pessoas se recusando, afundando junto com a tempestade, dentro do poço, esquecendo que todo fundo de um poço existe uma mola, e dizendo aqui, doeu demais, dói em todos nós. Mas com esse texto, Jesus nos ensina, ele estava indo para um lugar chamado Gadara. E nesse lugar existiam 2 homens escravizados pelo diabo. 2 homens sofrendo. 2 homens onde a sociedade não dava nada por eles, porque eles eram homens assustadores. Sabe que às vezes a tempestade vem para tirar a nossa visão. É verdade, Adeilma. Ela tira a nossa visão do que está do outro lado do mar. Ela vem com a finalidade de nos cegar para que nós não possamos ver o que Deus tem para nós, que é muito melhor do que aquilo que parecia ser bom. Você pode dizer comigo, só parecia. E os olhos ficam vendados. E muitos se perdem no meio do caminho da tempestade. Muitos culpam Deus, muitos culpam o diabo, muitos culpam a si mesmo. Mas através desse texto. Vamos ler comigo esse texto aqui, que segue o mesmo texto que nós lemos em Mateus, capítulo 8. Nós vamos agora para o verso 28, que é a cura dos 2 endemoniados gadarenos. Só fazendo uma pequena observação do que eu falei lá no início, não é nem observação, é o que eu disse, que Jesus ele estava em um momento espetacular. O seu ministério estava grandioso. Mas Jesus, ele foi para Gadara, que era um lugar de pessoas incrédulas. Era um lugar de deuses estranhos. Era um lugar onde as pessoas não adoravam a Deus. Era um lugar onde eles tinham uma cultura completamente diferente. As leis judaicas não eram as leis de Gadara. A moeda de Gadara não era a moeda de Israel. Ali eram outras leis, pode-se dizer, um outro país muito próximo de Israel. Mas ainda assim, Jesus, uma multidão que o seguia. Muitos doentes ficaram do outro lado. Muitos encantados com a unção seguiram Jesus. Os barcos lá em Marcos diz que eles seguiram Jesus naquele trajeto. Mas Jesus não perdeu a oportunidade de atravessar uma tempestade por causa de 2 homens. Aqui eu quero só fazer uma observação. Em alguns aspectos, mas um dos que eu quero citar é
Sabe, irmãos, às vezes existem pessoas, lembre-se disso, que a sociedade vê como alguém que não vale nada. A sociedade vê como alguém que é ignorado, como alguém que é esquecido, como alguém que não tem valor algum, como alguém que é assustador. Muitos são vistos como monstros, como esses homens eram vistos. Porque eles estavam em cemitério. Eles se machucavam, eles tinham uma casta de demônio nos seus corpos. Imagine como eles não eram vistos. Volta a imagem, por favor, minha linda. Sabe, estudando um pouco sobre esse texto, pensando sobre o amor de Deus, que é o que diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, irmãos, o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deseja a vida eterna. Lembrando que dentro do homem, tendo Deus ou não tendo Deus, dentro dele existe a eternidade. Porque foi Deus que, ao criar o homem, colocou a eternidade. Então, irmãos, aqueles que estão lá fora, aquele que Deus manda você atravessar um estado em prol da vida daquela pessoa, aquele que ninguém mais acredita, mas que Deus te levanta em oração em prol daquela vida. Lembre-se de uma coisa, você está orando, você está atravessando um estado, você está fazendo algo por alguém valioso. Agora deixa eu te dizer por que essa pessoa é valiosa. Irmãos, não importa se ela tenha dinheiro, se ela não tenha, se ela tem uma família bem conhecida, uma família, o que quer que seja. Não importa. Todo ser humano é valioso. Valioso, muito valioso, muito valioso. Porque dentro do ser humano tem eternidade. Isso nos prova um amor incondicional. O Filho de Deus disse, eu enfrento uma tempestade, mas por eles eu atravesso o mar. Por que no meio da tempestade você escolhe se afundar? Por que quando as coisas estão bem, você começa a pecar de novo? Porque você muitas vezes prefere o pecado a estar em uma vida de santidade, sendo que do outro lado haverá algo melhor para a sua vida. O texto diz, quando Jesus chegou à outra margem, na terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos. Gente, quem é que ia dar R$1 por 2 homens como esse? Mas o Filho de Deus atravessou o mar, atravessou a tempestade, mandou o vento e o mar se acalmar por 2 vidas. Eu tenho certeza que a vida de Gadara, a vida das 10 cidades que eram linkadas a Gadara, nunca mais foram as mesmas, porque a vida desses homens foi completamente transformada pelo Mestre. Aí diz o seguinte, o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Verso 30 diz, ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios que estavam neles pediram a Jesus com insistência, se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. E Jesus disse, pois vão. E eles saíram, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. E os que tratavam dos porcos fugiram. Chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas
ao que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, ao vê-lo, pediram com insistência que se retirasse da terra deles. Jesus foi convidado a se retirar daquele lugar, mas ele deixou de ir. Jesus deixou de ir, me ajudem? Jesus deixou de ir. Você acha que Jesus não sabia que ele seria convidado a ser retirado daquele lugar? Jesus sabia. A pergunta que alguns podem fazer é: por que haviam tantos porcos naquele lugar? Se para os judeus os porcos eram animais imundos, porque ali não era o povo judeu. Ali já era o povo de Gadara, um povo que adorava outros deuses, com outras leis. Era uma cultura completamente diferente. E eles ficaram irritados com a presença de Jesus naquele lugar. Sabe, irmãos, eu não sei como Deus falou com você através dessa palavra. Mas eu quero te dizer que todos nós, Jesus disse, olha, no mundo nós teremos dificuldade. Eu lamento dizer, mas teremos. Mas lembre-se de uma coisa, não existe problema que seja páreo para Deus. Não existe tempestade que seja páreo para Deus. Não existe dor que seja páreo para Deus. Não existe solidão que seja páreo para Deus, porque Ele é maior. Não deixe que o diabo te puxe para baixo. Não deixe que ele engane você. Não deixe que as tempestades te seguem. Não deixe ser enganado pela dor que se levanta, porque ela vem, mas ela passa, porque ela não é páreo para Deus. Saiba disso. Lembre-se disso. Toda e qualquer tempestade que se levante, ela vai se levantar. Mas lá, depois da outra margem, existe algo extraordinário à nossa espera. Irmãos, eu já passei por tantas coisas na minha vida, mas o resultado, quando eu cheguei do outro lado, foi incomparavelmente melhor. Foi poderoso. Uma vez, uma tia minha me desejou mal. Ela disse que eu não ia prestar para nada, porque eu fui criada sem a minha mãe. E aquilo foi uma das coisas mais difíceis que eu ouvi em minha vida. Mas no dia que ela disse aquilo para mim, eu já tinha Jesus. Eu tive o meu encontro com Ele aos 16 anos de idade. E sabe que depois daquele dia eu passei por coisas muito difíceis. Imagine você ir para a igreja. Não sinta pena de mim por isso. Porque eu estou em Cristo, triunfando em todas as coisas. Mas imagine você ir para a igreja com a mesma roupa. Por dias. Você pensa que eu desisti por isso? Uma menina jovem, na fase mais vaidosa da vida de uma mocinha, 17, 18, 19, as camisetas enormes, números bem maiores do que o meu. Mas eu sempre tive perspectiva, expectativa do que estava do outro lado do mar. Tinha dias que dormia com fome. Magra. Não gostava muito de comer. Não me alimentava bem. Não gostava da casa onde eu morava. Mas isso não me fez abrir a boca e blasfemar o meu Senhor. Não me fez olhar para o que eu passava e dizer, Deus me esqueceu. Cada dor, cada falta, cada noite que eu dormia sem comer. Eu acordava e dizia, eu vou conseguir. E isso sempre me deu forças para nunca dizer, eu vou desistir. Não, isso me deu forças para dizer, eu vou. Porque eu já passei por outras que não me derrubaram, que não me destruíram, mas que me ensinaram a ter mais força.
E não morri. Estou aqui para contar a história e dizer a vocês que Deus é bom, que Deus é Deus, que Deus é fiel. E se tem alguém aqui que hoje está passando por algo na sua vida que você nunca imaginou, difícil, ruim, se há uma tempestade, lembre-se, do outro lado algo maior. Se Deus está falando com você, receba essa palavra em nome de Jesus. Não fique com pena de mim. Testemunhos é para glorificar ao Senhor. É para dizer só o Senhor é Deus. E ai de mim se não fosse Ele. Eu não sei onde estaria, irmãos. Celebre a Deus. Passe pela prova dando glória a Deus. Tempestade gosta de chamar a atenção. Tempestade gosta de se enaltecer. Tempestade gosta de dizer a você, não vai dar certo. Você vai olhar para ela e dizer, você não é páreo para o Deus de Israel, para o Deus de Isaac, para o Deus de Abraão, para o Deus de Jacó, para o Deus que mandou o seu filho para a terra. A palavra de Deus, irmãos, a quem me mantém de pé. Você pode dizer a palavra de Deus é quem me mantém de pé. Agora diga para você com alegria, a palavra de Deus é quem me mantém de pé. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.